Bom, gente, boa noite. Graças a Deus voltamos à partilha depois desse período de férias. Ah, já estava com saudades já. Acho que a gente tem que fazer férias mais curtas da próxima vez, Shem. Mas eu estou muito feliz. Vamos dar continuidade à nossa série aqui no Evangelho de João. Hoje nós vamos começar uma nova série que tem por título Siga o Mestre. E, e esse capítulo 10 tem muito a nos dizer sobre seguir o Mestre, né? Nós vamos falar sobre o pastor e o seu rebanho. E essa série, pelo menos esses próximas quatro terças-feiras, a gente vai se aprofundar agora nos ensinos de Jesus. Até então, a outra série, nós estávamos tratando sobre os encontros e como é necessário esses encontros ah, com o Mestre, que nos fortalece no nosso discipulado. Hoje nós já vamos entrar agora nos ensinos mais profundos, embora o capítulo 10 é um encontro público, não íntimo, mas é um encontro público que Jesus está ensinando seus discípulos. E é de uma maneira natural. Eu acho que eu já falei isso aqui na partilha. A cultura judaica em si, as crianças, elas começam a aprender sobre a Torá desde muito pequeno, sobre a palavra desde muito pequeno. E especialmente os meninos, quando eles completam 12 anos, eles passam por um processo de se tornarem homens. Olha só que interessante. Lá, com 12 anos, eles são considerados homens. Por quê? Porque tudo que eles aprenderam desde a sua infância até os 12 anos traz sobre eles a responsabilidade agora do que é certo e errado. Então, eles passam por um processo chamado Bar Mitzvah, e esse processo faz com que eles se tornem homens. Ah, Só que algum dessas crianças, quando vai para esse processo, e naquela época funcionava assim, hoje o Bar Mitzvah é uma cerimônia, uma festa que as famílias fazem, mas naquela época essa cerimônia era feita no templo. Então essas crianças, os meninos eram levados até ao templo, e quando eles chegavam no templo, eles tinham que citar uma passagem da Torá, cantar louvores da época, e os rabinos avaliariam se ele já tinha ou não conhecimento para se tornar homem. Só que no meio desse grupo de meninos que iam até o templo, alguns se destacavam, alguns se tornavam melhores que os outros, demonstravam que eram melhores que os outros, que tinham conhecimento mais apurado, mais afiado, que tinham mais interesse sobre a lei daquela época. Então, eles eram selecionados para um grupo chamado Talmidim. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, Talmidim. Talmidim significa discípulo. E esses talmidins, eles tinham a oportunidade de escolher um rabino ou um mestre para que eles possam seguir. Olha só que interessante, não é o mestre que escolhia os seus os seus alunos, mas eram os alunos que escolhiam seus mestres. E quando eles escolhiam seus mestres, trazia sobre eles uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento em que ele escolhe um mestre, o seu mestre se torna de fato o seu superior em tudo. Então, aquele menino começa a viajar com seu mestre, carregar a bagagem do seu mestre, aprender os hábitos do mestre, a fazer as coisas que o mestre faz, as manias do mestre, o jeito do mestre, a visão do mestre sobre a lei, sobre tudo. Então, conforme ele ia caminhando com seu mestre, ele ia se tornando cada vez mais parecido com o mestre, não é? E, e até que chegasse um ponto em que ele se tornasse um mestre, que o mestre virasse para ele e falasse: você se tornou um mestre. E tinha um ditado que dizia que o talmidim tinha que ficar tão próximo do seu mestre que as poeiras das sandálias do seu mestre tinham que vir parar na roupa dele, sabe? Tipo, grudar a poeira. O cara fica tão perto atrás que chega a grudar a poeira no camarada. Então, é isso que eram os talmidins. Aí você deve estar me perguntando, mas por que que você está falando tudo isso? Né? Por que que você fez toda essa introdução do judeu, etc, etc e tal? Porque a nossa série se chama Siga o Mestre. Só que diferente do que eu disse aqui, que os especiais escolhiam seus mestres,
Aqui é diferente, porque na realidade não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus que nos escolhe. E quando Deus nos escolhe, ele trata de nós e cuida da gente. E ele nos ensina e ele nos aperfeiçoa para que a gente cada vez mais se pareça com ele. Então é diferente. Só que para o contexto judaico ia fazer todo sentido. Eu vi aqui que entrou a outra Aline também, Aline, Tatiane, sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui nessa volta às férias. Deus abençoe vocês. Então, hoje, no capítulo 10, nós vamos falar sobre isso, sobre essa escolha do Mestre, sobre nós nos tornarmos os seus discípulos, e aqui nós vamos ser chamados de ovelhas, e nós vamos começar essa jornada de seguir o Mestre. Porque até então o encontro, creio eu, que aconteceu com todos nós. Então, Deus nos encontrou, Deus nos escolheu. Hoje nós começamos já o nosso processo de transformação em Jesus. Então, agora a gente precisa caminhar com o Mestre. E caminhar com o Mestre nos implica a responsabilidade de sermos como o Mestre, de parecermos cada vez mais com o Mestre. E os sermões de Jesus, do capítulo 10 até o capítulo 17, vai nos ensinar muito. E fora que no meio disso aí, a gente ainda vai ter mais um milagre extraordinário, que vai ser a ressurreição de Lázaro no capítulo 11. Então, ah, nós estamos agora numa jornada com o Mestre. Eu convido você a imaginar comigo como se você estivesse lá, nesse período. Nós começamos a andar agora com o Mestre. E aí a gente vai agora para o capítulo 10. Vamos começar no capítulo 10. Então, abram aí a Bíblia no capítulo 10. Capítulo 10, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim, não sei se vocês acharam, mas vamos lá. Diz assim: Em verdade lhes digo que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas antes vamos dar uma pausa aqui. Vocês perceberam como começou esse capítulo? Esse capítulo ele não teve um início como os outros, por exemplo, dias depois, ou posteriormente, ou seguindo Jesus, ou o início de um pensamento. Isso nos faz pensar que o capítulo 10 é uma continuação do capítulo 9. Você percebe que aqui Jesus ele está emendando um assunto baseado no que aconteceu no capítulo 9. E não sei se vocês lembram, no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. E essa cura do cego de nascença causou um certo burburinho. E esse certo burburinho levantou outros debates que Jesus já estava levantando é, ao longo da jornada, a ponto de, no final, eles pegarem pedras para apedrejar Jesus. Mas deu tudo certo. E no fim, Jesus chama os religiosos de cegos. Fala: olha, eu vim para fazer aqueles que acham que enxergam se tornarem cegos e aqueles que são cegos voltarem a enxergar. E aqui Jesus ele continua o assunto. Então esse assunto é público, os fariseus estão no meio deles ainda, os discípulos estão lá, só que aqui Jesus já começa a trazer lições para os discípulos e para nós. Esse, inclusive, é o último discurso público de Jesus no meio da multidão, no meio dos fariseus. Os próximos já vão ser no lugar mais reservado para os discípulos, em algo mais particular. Então começa assim, vou ler de novo. Em verdade, recapitulando que ele está dando sequência do capítulo 9. Em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem,
porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Outros, porém, diziam: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E olha só como termina essa primeira parte, reforçando aquilo que eu disse no início. Você vê que o 21, quando ele termina dizendo pode um demônio abrir os olhos de um cego, ele está linkando ainda, são as mesmas pessoas que viram milagres, são as mesmas pessoas que contemplaram o que Jesus fez ao cego de nascença, estão aqui. E como no capítulo 9 eles continuam divididos em seguir ou não seguir, estão em cima do muro. Acredita, não acredita, ele é ou não é de Deus, ele está ou não está endemoniado. Mas esse é um discurso muito importante de Jesus. Por quê? Porque nesse discurso aqui, até o versículo 21, Jesus ele mostra a plenitude de quem ele é. Ele é a porta, olha só que interessante. Ele é a porta, ele é como se fosse o aprisco, e ele é o bom pastor. E se nós formos mais para frente no próprio Evangelho de João, lá no capítulo 11, nós vamos entender que ele é o caminho. Então, ele chama, ou seja, ele nos conduz pelo caminho, ele nos coloca para dentro através dele mesmo, que ele é a porta, e por fim, ele nos conduz. Nós não nos tornamos ovelhas, a gente entra e sai, mas a gente não fica jogado ao léu. Ele é que nos conduz ao discipulado. Siga o mestre. Ele é o nosso pastor e nós vamos seguir. E é interessante que aqui a gente pode aprender algumas coisas interessantes. Por exemplo, sobre a porta. Vamos começar pela porta. Vamos aprofundar essa magnitude de Jesus. Vamos começar pela porta. Ele diz assim: Eu sou a porta das ovelhas. Bom, quando você ouve a porta, os rabinos ou os judeus, essa multidão, quando escuta sobre a porta, eles têm dois pensamentos claros aqui. Porta das ovelhas. Bom, ou Jesus ele está falando do seu aprisco, o aprisco das ovelhas, onde as pessoas guardavam as ovelhas, e eu até peguei uma imagem aqui na internet, eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Esse aqui é o aprisco das ovelhas. Como o cultivo das ovelhas naquela época era muito normal, esse era o curral ou aprisco de uma ovelha. Vocês percebem que as ovelhas elas ficam cercadas, geralmente por
bastante pedras, né? Naquela época montava de pedras, etc. E tinha a porta das ovelhas. E uma das funções dos pastores eram, enquanto as ovelhas estão no aprisco, era dever dos pastores ficarem na porta das ovelhas. Eles ficavam bem na porta. Para quê? Aí, essa imagem aí, o cara ainda colocou uma portinha aí de madeira. Só que naquela época não tinha essa portinha de madeira, porque os pastores, eles revezavam entre si, geralmente eram 2 ou 3 pastores, eles revezavam entre si e eles dormiam na porta das ovelhas. Então, se uma ovelha à noite quisesse fugir, ela teria que passar por ele. Então, ele saberia, ele impediria, certo? E se uma ovelha, ou se alguém tentasse levar alguma ovelha, o pastor estaria lá, ah, ouvindo, próximo, e impediria que isso acontecesse. Qualquer animal selvagem, quando dava cara desses muros, lógico que os maiores, dependendo da altura do aprisco, e eles faziam já numa altura considerável, tentavam passar por cima, mas quando não tinham essa capacidade, os animais ferozes eles procuravam entrar pela porta, ou seja, onde estava o pastor. E aí o que Jesus diz ali é que geralmente quando vinham esses animais ferozes, os pastores batiam o pé e fugiam. Isso era natural, porque se você pegar biblicamente falando, todo o contexto bíblico, desde lá do início até o fim, os pastores de ovelhas não são os donos das ovelhas. Eles sempre são assalariados ou trabalham para alguém. Por exemplo, se você for lá em Gênesis, você vai ver que Abraão ele tinha os seus pastores. Ele tinha as ovelhas, mas não era ele que pastoreava as ovelhas. Quem pastoreava as ovelhas eram os pastores de Abraão, assim como Ló. Jacó, ele pastoreou as suas ovelhas até se tornar rico. Depois ele contratou pastores para ele não precisar cuidar mais. E nós somos assalariados, eu também trabalho. A gente sabe o nosso limite. A gente não vai também se matar por causa da nossa empresa, da empresa que a gente trabalha, certo? Se a gente estiver em perigo, com certeza a gente não vai ficar lá. Isso é natural, tranquilo. Assim eram os pastores. Imagine você, as ovelhas não são minhas, estão vindo lobos, estão vindo ursos, e tem. Eu não vou ficar aqui. Então eles saem correndo e fogem. Jesus usou essa metáfora para falar dos seus discípulos. Opa. Jesus usou essa parábola para falar dos seus discípulos. Ele disse assim: olha, eu sou a porta, ou seja, eu sou a porta por onde as ovelhas devem passar. Existe um aprisco, existe um aprisco. Esse aprisco é o reino do meu pai. E para passar, para conseguir entrar por esse aprisco, precisa passar por mim. Eu sou aquele que dá condições a qualquer pessoa a entrar no aprisco do meu pai. O que faz com que uma pessoa entre ou não no reino de Deus é aquele ou aquela que Jesus permite passar por ele. Eu sou a porta. Quem traz as pessoas para o reino sou eu. Para entrar no reino do meu pai, para fazer sentido e para vocês entenderem e viverem, precisam passar por mim. Não há outra porta. Eu estou conjecturando, mas é mais ou menos isso que Jesus está falando. E ele fala: e não adianta outros virem dizendo que são as portas, ou que são os que vão te levar para o reino, ou que vão fazer alguma coisa a mais. Não são. Essas pessoas, eles são ladrões e salteadores, porque a verdadeira porta sou eu. Só há um caminho que leva ao Pai, e esse caminho sou eu. Só há um mediador entre Deus e os homens. Esse é Cristo Jesus, que se fez homem. Não há outro caminho, não há outro jeito, não há outra porta de entrada. Tem que ser por Jesus. Ou seja, não existe crente, não existe cristão sem Jesus. Pessoas que dizem que são crentes, mas não estão conectadas ou não vivem em Jesus, tá equivocado, tem que tomar cuidado. Porque o único jeito de entrar no reino, no aprisco, é por Jesus. Ele fala: eu sou a porta. A passagem para o reino é através de mim. O que vem fora isto são ladrões e são salteadores. E é interessante
que no versículo 10 tem aquela frase, né? Que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quem aqui já ouviu, por exemplo, esse versículo ser usado para o diabo, Satanás? Eu também já ouvi. A gente coloca Satanás aí no meio, certo? Como se fosse Satanás o responsável disso. Como se, ou melhor, desculpa, eu estava como se esses termos fossem para Satanás, como se estivesse falando de Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir, e usam isso para o inimigo. Tudo bem, eu creio que o inimigo ele pode destruir a sua vida, a vida de qualquer um, certo? Amém? Ele pode ceifar a vida, se Deus assim permitir. Amém? E ele destrói as coisas, se assim for lhe permitido, certo? Só que aqui Jesus não está falando do diabo. Jesus ele está falando dos falsos mestres, as pessoas falsas, as pessoas que se aproveitam do reino e se aproveitam das coisas de Deus para conseguirem o que querem. Então Jesus está dizendo assim, olha, quem vem para roubar, matar e destruir são as pessoas que se dizem Messias, são as pessoas que se dizem porta, são as pessoas que se dizem o caminho para levar até Deus. E na realidade, essas pessoas são ladrões, são assassinos e são destruidores. Porque o único caminho, o único jeito de se achegar até Deus, de se reconciliar com Deus, é Jesus Cristo. Então ele deixa isso bem claro. Eu sou a porta. Não tem outro jeito de entrar ou passar se não for por mim. Amém? Até aí, beleza? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Vão dando os joinhas aí, vão falando, vão falando. É interessante que vocês participem. Às vezes eu fico falando muito aqui, gente, e às vezes vocês têm alguma dúvida, então a gente está à disposição. Amém? Amém? Ninguém? Então tá bom, então vamos seguir então. Outra perspectiva que as pessoas poderiam ter de porta quando ouviram Jesus dizer: Eu sou a porta das ovelhas, é essa outra imagem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que é um lugar onde tem bastante ovelhas e tanques de água, estão vendo? Essa porta aqui era chamada a Porta das Ovelhas. Era uma passagem de Jerusalém, uma passagem ah, para Jerusalém. E essa passagem ela levava até uns tanques chamados Betesdas. Esses tanques. Então, esse tanque era chamado Betesda. Esses tanques chamados Betesdas eram usados para as purificações das, das ovelhas. Ou seja, por exemplo, assim, ó, as grandes caravanas. Lembra que a gente falou das grandes festas, etc, etc, etc? Essas grandes festas, elas levavam, as pessoas levavam os seus sacrifícios, levavam as suas ovelhas, levavam as suas oferendas, e quando eram esses bichos, as ovelhas, eles traziam até essa porta, porque tudo que ia ser sacrificado no templo, e você pode ver o templo aqui atrás, tá vendo aquele pináculozinho com fundo azul ali e tal, com um teto azul? Então, aquilo ali era o templo. Então, essa porta, ela levava até esses tanques de purificação, chamado Betesdas. Sim, é mais ou menos aonde ficava aqueles enfermos do capítulo 5 do aleijado do tanque de Betesdas. Eles eram trazidos para cá, os animais, e nesses tanques eles eram purificados, os bichos eram purificados, eram limpos, tratavam eles, etc. E você pode ver nessa imagem. E depois eles eram levados para essa porta menor. Tá vendo uma porta menor aqui do lado? Deixa eu ver se eu, aqui. Tá vendo essa porta menor aqui? A minha marcação tá saindo aí? Então, essa porta menor só entrava a ovelha. Quando a ovelha estava pronta para o sacrifício, ela entrava por ali,
e os sacerdotes do outro lado a conduziam até o trabalho para ser oferecido em sacrifício. Então, quando Jesus diz assim, eu sou a porta das ovelhas, talvez os discípulos e as pessoas também pensaram nesse sentido aqui. Essa é a porta, porta das ovelhas. Quem entra por mim, né, entrará e sairá e encontrará pastagem. Hoje, nós podemos também usar o exemplo de Jesus como esse tipo de porta, porque é através dele, por ele, que nós entramos no reino, somos purificados, somos purificados, apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, lembra Romanos 12? E nós passamos para a porta para nos encontrarmos em sacrifício a Deus. Só que em Jesus, a gente não entra para ser purificado e morto e acabou. Nós entramos, somos purificados, nos achegamos até Deus e ele nos faz sair para pastar em liberdade. Amém? Deu para entender, mais ou menos? Vocês vão puxando minha orelha aí, hein? Eu vi que tem uma mensagem aqui. A Tamiris perguntando, Léo, vi que na sua versão diz assalariados. É correto o pastor cobrar ou receber remuneração? Sim, é correto o pastor receber salários. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Digno é o obreiro do seu salário. E eu sou a favor de todo pastor receber um salário para cuidar da igreja e da comunidade. A questão aqui de assalariado, ou as pessoas que vêm para roubar, matar e destruir, que Jesus está querendo dizer aqui, são as pessoas que fazem lucro com a fé alheia. Ser assalariado é uma coisa. Você ganha para cuidar das ovelhas, você cuida para visitar, orar por elas, se esforçarem, etc. e tal. Agora, quando uma pessoa faz disso um meio de lucro, além de levar a pessoa para si mesmo e não para Jesus, ela faz daquilo um meio de lucro, enriquece, é, se torna poderosos, enfim, é nesse sentido aqui que Jesus está querendo dizer. Agora, se você me perguntar assim, Léo, os pastores assalariados é correto? Sim, é correto, no meu ponto de vista e biblicamente falando. Agora, quando a gente, por exemplo, a gente vê, por exemplo, alguns pastores que fazem da igreja um negócio. Então já não é mais um meio de salvação, transformação e revolução social. Não. A igreja se tornou um negócio, na qual ele enriquece, os seus filhos enriquece e, por fim, o oferece. Isso acontece muito. Igrejas que não se preocupam com o próximo, mas se preocupam com grandezas, poderes, etc., cargos, essas coisas, possa ser que seja esses assalariados que Jesus faz menção aqui, tá bom? Mas sim, é correto sim, pastor, receber salário. Eu acho que eu já vi esse vídeo aí do pastor Rodrigo Silva. Se eu não me engano, eu acho que eu já vi esse vídeo. E de fato ele traz uma boa explanação sobre isso. Mas voltando aqui. Então, quando Jesus diz eu sou a porta, talvez Jesus estava levando os discípulos a pensarem nesse tipo de porta aqui também. Porque não há outro jeito de entrar para a purificação se não for passando pela porta. E para nós sermos purificados e transformados em Deus é só através de Jesus Cristo. Ele nos faz entrar, ele nos limpa, ele trata, ele cuida e ele nos leva até Deus para que a gente possa sair uh, ao encontro dele. Amém, gente? Deu para entender aqui mais ou menos? Amém? Deixa eu só, deixa eu só fechar aqui agora, porque ficou pesado aqui meu computador. Só que quando Jesus disse essas coisas, o povo meio que ainda ficou sem entender muitas coisas, ficou meio perdido. Então Jesus usou um outro exemplo. Jesus não está explicando novamente a questão da porta. Ele está usando uma outra história para complementar a primeira. Ah, como que eu posso dizer? Uma vez perguntaram a Jesus assim: Jesus, por que que você fala em parábolas? Por que que o senhor não fala claramente?
E Jesus, respondendo para os seus discípulos, disse assim: olha, não é interessante para as pessoas as coisas do reino. Aqueles que realmente participarão do reino e fazem questão e foram chamados por Deus, receberam o toque do Espírito Santo, essas pessoas, elas se interessam a ponto de questionar e se aprofundar até aprender. É o que nós estamos fazendo aqui. Amém? Então, quando Jesus conta essa história da porta, os fariseus de imediato não entenderam muito bem o que ele quis dizer. Como assim esse cara é a porta? Como assim? Que aprisco é esse que ele está falando? Ou o que, que ele quer dizer com isso dele ser a porta que leva ao templo, a porta das ovelhas? Então, Jesus usou uma outra história para complementar a primeira. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, vocês não vão entender mesmo. Essas questões aqui são para as minhas ovelhas. Elas ouvem, elas me conhecem, elas sabem quando eu as chamo. Então, eu sou o bom pastor. Além de eu ser a porta, o único caminho que leva até Deus, eu sou aquele que as conduzem para essa jornada. Se é a porta que leva para a purificação e leva até Deus, é Jesus que conduz essas ovelhas nesse processo. Não é à toa estamos falando aqui de Jesus, e Jesus, ele não é qualquer pessoa, gente. Jesus, ele não é apenas o Messias. Nós estamos falando do próprio Deus encarnado. Deus, ele se fez carne e ele habitou entre nós. E ele nos conduz a essa jornada. Agora imagina comigo, ó, pensa aqui comigo. Lembram que eu falei para vocês que essa porta, as ovelhas entravam, eram purificadas nos tanques e depois elas entravam pela portinha para o sacrifício? Lembram disso que eu falei? Se você parar para pensar, Jesus foi o primeiro a fazer esse processo mesmo não precisando. Jesus ele veio, ele se batizou como todos os outros, e Jesus ele foi para o sacrifício. O próprio Jesus ele morreu. Ele quis morrer, ele foi o primeiro. Então ele está dizendo assim: ó, eu sou o bom pastor. Essa porta que sou eu, só é possível entrar através de mim. E quem conduz as minhas ovelhas a esse processo sou eu mesmo, porque eu sou o primeiro delas. Eu vou na frente. Eu vou mostrar como é feito. Então Jesus ele entra e quando ele morre em sacrifício, ele não fica simplesmente sacrificado, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele traz vida para todas as suas ovelhas que o seguem. É por isso que ele diz assim, ó, a ovelha ela entra e sai. A ovelha ela não entra e fica. A ovelha ela entra e sai e encontrará pastagem. Ele está dizendo a ovelha entra, se purifica, morre para si mesmo, nasce uma nova criatura, sai e quem conduz ela sou eu, porque eu sou o bom pastor. Elas ouvem a minha voz, elas me conhecem. Interessante isso, né? E aí é que fica aquela reflexão, né? Muitas ovelhas que a gente vê por aí fora, às vezes parece que conhece, às vezes acha que conhece, mas será que de fato conhecem a voz do mestre? Ou de fato o identifica como o seu pastor, não é? E um detalhe aqui muito interessante também, que aí Jesus está dizendo assim, ó, vamos ler lá a partir do versículo 15, lê comigo aí, gente, vamos ler. Assim como o Pai me conhece, e eu o conheço, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Primeiro, ele está dizendo que ele dá a vida pelas ovelhas. Então, Jesus ele não é apenas um empregado. Amém? Ele é o dono das ovelhas, a ponto de dar a vida por elas. Ele fala: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou diferente dos outros. Eu sou aquele que é capaz de dar a vida pelas ovelhas. E ele diz: e as minhas ovelhas não são só o povo de Israel, como o próprio povo de Israel achou que seria.
Ele está dizendo assim: olha, as minhas ovelhas não estão centralizadas somente aqui. Não são só esse povo, essa nação. Não porque essa nação aqui, no fim, acabou me rejeitando. Mas eu tenho ovelhas que estão em outros lugares. E elas ouvirão a minha voz. E elas serão um só rebanho. Aqui, Jesus, inclusive, ele rompe as paredes dos templos. Ele rompe aqui as paredes da, deixa eu ver, das etnias, ele rompe as paredes da, vamos dizer assim, das fronteiras no geral. Aqui já não há mais uma placa de igreja em si, já não há mais uma nação, um estado, um país só de. Não, aqui é algo universal. Além dele mostrar que o seu reino não é comparado com os outros reinos, onde existe um rei, existe um governante, existe. Enfim, não, ele está dizendo: o meu reino é diferente, porque ele vai além deste mundo. O meu rebanho está em todos os lugares e eu vou chamá-los, eles serão um só rebanho e não vai existir outro pastor a não ser eu. Ele está falando: eu conduzirei o meu povo e o meu povo será um só povo, não serão divididos. Eles podem estar distantes, mas eles estarão conectados em mim. Eu serei o seu pastor, eu os conduzirei. E aí a gente lembra o que Paulo escreve em Gálatas. Porque em Cristo Jesus já não há mais escravos nem livres. Não há mais ricos e nem pobres. Não há nem homens e nem mulheres. São todos em um. E esse um é Jesus Cristo. Nós formamos o seu corpo, que é a igreja. Então, voltando à primeira imagem do aprisco, onde o pastor fica na porta, esse aprisco é a igreja do Senhor. Essa igreja ele protege. Essa igreja está cercada por ele. Essa igreja é conduzida por ele no seu pastoreio. Independente aonde você estiver, independente, enfim. É só a gente pegar o próprio grupo da partilha. Na verdade, nós estamos em quantas cidades aí, Tchê? Eu nem lembro mais. Aí, ó, 7. Olha que da hora. 7 cidades diferentes, cara. Mas nós estamos ligados em um só propósito, em um só rei, em um só Senhor, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e ele é o nosso pastor. E ele nos chama e nós o reconhecemos. E nós o seguimos porque nós somos dele. E nele nós temos a garantia, gente. Nós temos a garantia que o próprio apóstolo Pedro escreveu: aquele que não anda segundo a consciência da carne, mas vive em comunhão com ele, nele o inimigo não toca. O apóstolo Pedro escreve isso. Aquele que não anda segundo a concupiscência da carne, neste o inimigo não toca. Mas aí você vai dizer assim, mas Léo, o próprio Jesus Cristo nos disse que nós teríamos aflições, não é? Não é o que o texto diz? Nós vamos ter aflições, teremos problemas. Sim, imagine você. Você acha que o pastor, quando conduzia as suas ovelhinhas, ele só pegava tempo bom? Ou ele só tinha a tempestade caía sobre o pastor de ovelhas e ele protegia suas ovelhas. Alguns até fugia, deixava as ovelhas lá, se escondia nas cavernas, esperava tudo passar, depois ia juntar as ovelhinhas de novo. Jesus é aquele que não nos livra das aflições, mas garante que estará conosco todos os dias, inclusive nelas. Porque ele é o bom pastor que está com as suas ovelhas. Ele não nos garante somente conquistas, prosperidades, não é? Tem igrejas que já estão fazendo o ano da prosperidade e etc, e etc. E tal. Ele não promete só isso. Embora eu aprendi recentemente e relembrei esses dias que um salmo diz que Deus tem prazer em prosperar os seus filhos. Deus ele tem amor e prazer em nos prosperar, mas ele não nos prometeu isso, ele não nos deve isso. Então, a nossa vida pode ser uma montanha-russa de altos e baixos. A gente pode estar bem hoje, mas amanhã, infelizmente, algo acontece que nos afeta de uma maneira que nos deixa no vale. Mas creia que no nome do Senhor Jesus, o seu pastor estará com você em todos os momentos da sua vida.
porque ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E o fato de entrar e sair, isso nos leva, inclusive, à eternidade. Porque o próprio apóstolo Paulo diz assim: ó morte, onde estão os seus aguilhões? Nem a morte pode contra os filhos de Deus, nem a morte pode para aqueles que renasceram de novo em Deus, renasceram de novo e são guiados por Jesus. Nem a morte pode. Então nós temos vitória, inclusive, sobre a morte, gente. Porque é o nosso bom pastor que nos conduz. Só que essas palavras não é todos que ouvem, não é todos que abraçam, não é todos que se firmam nisso. E alguns ficam realmente meio confusos. E eu confesso que muitas das vezes eu também me pego, às vezes, nas minhas crises de fé, meio confuso com isso. É por isso que nós estamos nessa jornada de seguir o Mestre, gente. A gente não entra perfeito, nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas crises de fé, nós temos as nossas dificuldades de ouvir Deus falar, nós temos as nossas dificuldades, às vezes, de entender o trabalhar de Deus e o projeto de Deus nas nossas vidas. Mas é por isso que nós estamos seguindo o Mestre. E eu acho muito legal que os discípulos de Jesus, você percebe aqui que tem coisas que Jesus fala, tem coisas que Jesus faz que eles não compreenderam no momento, mas eles estão seguindo Jesus. No discurso de Jesus, lá no capítulo 6, não sei se vocês lembram, quando Jesus dá aquele discurso forte para aquelas pessoas, dizem assim: olha, se vocês não se alimentarem de mim, vocês não terão pacto comigo. Não foi Moisés que desceu o pão do céu, foi Deus. Eu sou como o pão do céu, eu sou o alimento da vida, etc, etc. Aí alguns dos discípulos viraram e falaram: duro é esse sermão. E começaram a ir embora. Aí Jesus vira para o colegiado, que não entenderam nada, também assim como a multidão, estavam todos lá. Só que aí quando Jesus virou para ele, virou para eles e disse assim: olha, vocês também não vão? Pedro dá uma resposta maravilhosa. Ele fala, agora conjecturando, mesmo que eu não tenha entendido, mesmo que eu não estou compreendendo o seu caminho, para onde eu irei, se é só tu que tem palavra de vida eterna? Por mais que nessa jornada, desse nosso caminho, a gente tenha as nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas lutas, às vezes a ovelha não consegue ouvir a voz do pastor, a gente segue ele mesmo assim. A gente vai nessa jornada com Jesus com o intuito de nos aproximarmos cada vez mais dele. E que os textos e que a palavra dele se torne cada vez mais vida em nós, a ponto de nos preenchermos de Jesus, a ponto de fato, mergulharmos nele e entender que não há outro a não ser ele. E assim nós vamos nessa jornada. E aí ele fala, e aí o 20 diz que alguns viraram para Jesus nesse discurso e disseram: ele está endemoniado. Geralmente foram as mesmas pessoas que não acreditaram no coitado do cego de nascença. E é interessante, né? Porque o cara é cego de nascença. Gente, presta atenção, o cara pediu esmola a vida inteira. E aí, quando Jesus cura ele, a pergunta é: será que o cara era cego mesmo? É tipo assim, ou nunca prestaram atenção no cara, o cara é um excluído, vai para lá, fica lá, né? Nunca prestamos atenção no cara de fato se ele era cego mesmo, ou elas insistem em lutar contra Jesus e contra os seus ensinamentos. E aí eu sempre gosto de lembrar do que acontece lá em Atos dos Apóstolos. Lembra quando o Estevão dá aquele sermão feroz? Exatamente, me fizeram desentendido, né? Nossa, quem será que é esse cara? Será que é o mesmo? Será que é aquele. Enfim, Estevão faz um sermão maravilhoso, defendendo aquilo que acreditava, e no fim foi maravilhoso e ao mesmo tempo triste. Maravilhoso porque Estevão viu Cristo de pé. Olha só que maravilhoso. Então ali ele se sentiu, ele ganhou um presente, ele viu Cristo de pé à destra do Pai, a ponto dele falar as palavras de Jesus e morrer para a eternidade. Mas o lado triste é
Enquanto Estevão dizia assim: Vejam, eu vejo o filho do homem à destra do Pai, os fariseus tapavam os ouvidos e rangiam os dentes de raiva e tacavam pedra no menino, não querendo ouvir, sabe, comichão? Isso nos faz também pensar sobre o que Jesus quis dizer com não dê pérolas aos porcos. Porque se eu chegar para um porco com um bolo lindo, maravilhoso, daqueles que, diga-se de passagem, a minha mulher faz muito bem, pensa nos bolos gostosos que a dona Stephanie faz. Pode ser o bolo mais maravilhoso, custou muito dinheiro para fazê-lo e ela faz bem caprichado, usa chocolate da melhor qualidade, e etc. E ela se esforça, etc. Quando ela vai dar aos porcos, será tratado como se fosse lavagem, não é? Não entende. Diferente daquelas pessoas que já que não que já estão nesse processo de transformação, porque aí se eu chego para aí vamos mudar, né? Se eu chego, por exemplo, para Tatiane, você gosta de bolo, Tatiane? Então, aí tá vendo? É uma mulher que aprecia bolo. Então, se eu levar um bolo bem trabalhado, etc., por mais que ela ainda não experimentou, ela já vai olhando, olha, é diferente, tem uma camada de chocolate ali diferente. É, Stephanie, daqui a pouco você passa o contato aí, já pega encomenda, vai pegando as encomendas aí. Aí ela vai olhar, tem uma casquinha de chocolate diferente, aí ela parte o bolo, vê que o recheio já é outro, aí ela já vai começando a saborear, mesmo que não coma. Aí quando ela come, na boca faz um gosto diferente, mas ela vai tentando entender, ela vai apreciando. Essa é a diferença. Ah, por muito tempo eu perdi. Vai parecer até uma redundância que eu vou falar. Por muito tempo, eu perdi tempo tentando defender para quem não tem a mesma crença do que eu, aquilo que eu acredito. Eu perdi muito tempo brigando e querendo debater e defender, mas por fim, tudo que eu faço para o reino, tudo que a gente faz e vive para o reino, passa a ser que as pessoas olhem para nós e nos chamem de loucos. E aqui, imagina, gente, Jesus curou um cego de nascença. E no Talmud, assim, os judeus têm três livros que os judeus eles seguem exatamente, tentando explicar para quem não está disposto a entender. Ah, três livros que os judeus estudam, inclusive até hoje, são para eles considerados como sagrados. O primeiro é a Torá, certo? Que é o Velho Testamento que você tem aí em mãos, que são os cinco livros de Moisés, os primeiros cinco livros, o Pentateuco, os profetas, Salmos. Esses são a Torá. Tem um outro chamado Mishnah, que é como se fosse a Torá oral, que é passada de tradição de pai para filho, que eles também registraram, etc. Eles levam aquilo muito a sério também, a Mishnah. E tem um outro que se chama o Talmud. Talmud também são os escritos dos judeus mais sábios. Eles relatam algumas sabedorias nesse livro. E no Talmud, um dos rabinos disse que o Messias, quando viesse, dois dos sinais que o Messias faria era curar um cego de nascença, que até então era impossível, e nós falamos sobre isso também, que era considerado uma maldição, impossível, e ressuscitar morto depois de 4 dias. E aí eu te pergunto, qual que é o próximo sinal que nós vamos ler na próxima terça-feira, gente? A ressurreição de Lázaro. E o que que Jesus fez no 9? Curou um cego de nascença. Mas quando uma pessoa não quer ouvir, ela pode olhar para o sinal mais espetacular do mundo e falar: é do demônio, não é de Deus, não serve. Mas só que no meio também tem pessoas que começaram a observar e diz assim: mas como pode ser endemoniado se o cara conseguiu curar um cego de nascença? Como que pode?
Então é por isso que nós estamos nessa jornada. E aí, do versículo 22 ao 42, ele é cortado o assunto e entra numa outra celebração em Jerusalém, que era a festa da dedicação. Era inverno, Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se você é Cristo, diga-nos abertamente. O que que Jesus faz o quê? O que que Jesus precisa fazer mais? Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham de mim. É interessante isso, né? Pegar que o testemunho aqui não é por palavras, mas é por ações, não é? O testemunho nosso não são por palavras, mas são por ações. Não é? Tem um ditado de um pregador que diz assim: olha, pregue o tempo todo e, se precisar, use palavras. Já ouviram esse ditado? Então, é muito interessante. Não é? Será que as nossas ações estão refletindo e mostrando que nós somos ovelhas do seu pasto? Vamos ler rapidinho aqui. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: Eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos apedrejar você por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, pois vocês, embora sejam homem, pois você, embora seja homem, se apresenta como se fosse Deus. Jesus lhe respondeu: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Vocês são deuses? E isso que Jesus disse está escrito na lei foi uma menção de um salmo davídico. Eu não lembro dele agora, depois eu vou até mandar no grupo. Esse salmo, o próprio Davi está falando como se fosse de uma maneira irônica. Ué, mas vocês não são deuses? Ou seja, vocês não se portam como senhores, como soberanos? E aí eu volto lá para a nossa primeira série, a igreja que eu devo pertencer, quando eu falo sobre pecado. Que o pecado da humanidade é querer tomar o lugar de Deus. Pecado é tomar o lugar de Deus na nossa existência. Então, aqui, vós sois deuses? Quer dizer, vocês são senhores de vocês mesmos? Não é isso que o próprio salmista disse? Por que vocês estão querendo me matar se vós sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, a escritura não pode ser anulada. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia por ter dito sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Contudo, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. Então muitos ali creram em Jesus. E aí a gente finaliza o capítulo 10 com essa discussão de Jesus acerca de si. Eu, eu não gastei muito tempo nessa discussão em si, porque se a gente parar para analisar com as outras, elas parecem ser bastante repetitivas, não parece? Eles estão, tipo, dando um murro em ponta de faca. É uma, a mesma discussão. Jesus está falando: olha, eu estou mostrando, eu estou falando, vocês não creem porque não querem.
eu estou mostrando, eu estou falando. Então parece ser um discurso repetitivo que vem se seguindo desde o capítulo 6. Por isso que eu não entrei a fundo aqui. Mas uma coisa é certa, gente. Se nós estamos sedentos de Deus, se nós estamos buscando a Deus, se nós queremos seguir o Mestre, siga o Mestre, de fato, como tem surgido em nossos corações, creia no nome do Senhor Jesus, você foi chamado para ser ovelha dele. E se você é a ovelha dele, por mais que no início você não esteja compreendendo, não esteja entendendo, você está passando por alguns processos, está sendo difícil, continue seguindo o Mestre. Se você ainda não está conseguindo crer como deveria, continua seguindo o Mestre e acredite nos sinais que ele nos mencionou aqui. Porque vai chegar o grande dia em que os nossos olhos serão abertos. Vai chegar o grande dia em que o nosso Senhor virá e ele fará nova todas as coisas, então tudo fará sentido, então nós entenderemos todas as coisas, mas até esse dia chegar, nós estamos numa jornada, gente. Nós somos peregrinos. Não sei se vocês estão entendendo, nós somos peregrinos. Nós estamos num caminho. A própria igreja, se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles eram chamados da comunidade do caminho. Eles não eram chamados de cristãos de primeiro momento. Eles eram chamados da comunidade do caminho, porque eles estão em um caminho, eles entenderam que é um caminho, é uma jornada, e essa jornada um dia vai ter fim, e é nessa jornada que Deus irá conosco, irá nos guiando, porque Ele é o bom pastor. Primeiro, Ele vai nos introduzir à porta, gente. E entrar na porta vai nos levar ao tanque de purificação. Então, se precisar for, ele vai limpar algumas coisas que precisam ser limpadas em nós. Ele vai fazer com que a gente sofra em algumas coisas que precisam sofrer, passar. Nós seremos obrigados não, porque vai ser uma renúncia por amor, mas nós iremos sacrificar muitas coisas que às vezes para a gente hoje faz sentido, mas para Deus não. Então nós vamos entregar por amor, nós vamos passar por esse tanque e nós vamos sair pela porta, nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus, e Ele vai nos conduzir cada vez mais nessa jornada da Terra. E essa jornada vai ter fim, gente. Esse caminho um dia vai chegar ao fim. E entendam que nessa jornada nós fazemos parte do grande rebanho do Senhor. E Ele vai nos conduzir a esse caminho. Amém, gente? Passei 5 minutos aí, perdoem-me, mas vai ser um desafio, hein, tio? Os textos são bem. Aí a próxima agora esse 5 do começo é o 5 do começo, os 5 minutos que passou, verdade. E, e o próximo capítulo é o capítulo 11. Jesus ele vai até Lázaro, morto. Lembram que eu falei? Eles estão no caminho. Eles estão indo, vivendo com Jesus experiências. E é nesse caminho Jesus vai lhes ensinando, eles vão ouvindo, vão vendo e vão crendo e vão crescendo. E o próximo capítulo vai ser puxado também. Que Deus nos ajude. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gente, por favor, falem alguma coisa, perguntem, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem, ficam à vontade. Ó, Ricardo, você tá aí também? Você não falou nada, cara. Fala alguma coisa. Dona Stephanie, as duas Alines, vocês fiquem à vontade, viu? A Tati, podem falar. Se quiserem comentar alguma coisa antes da gente finalizar, fiquem à vontade. Mas, por favor, um de cada vez, hein, gente? Por favor, aí. Olhando de fora, parece até que Jesus está se repetindo, né? Igual você falou.
Só que a gente está olhando de fora, para a gente está muito claro aquilo que ele está falando, né? Só que eu acho que na época ele estava tudo acontecendo ali, né, ao vivo para eles. Então eu acho que de alguma forma eles estavam muito descrentes de que o Messias poderia ser Jesus, né? Até meio talvez, como que fala? Insultado, tipo assim, como assim você é o Messias? Entende? Tipo, porque não é possível, gente. Até o cego, literalmente, até o cego enxergou e eles não. E é legal isso que você falou, aí me chama uma reflexão até mais profunda do que isso, né? Que nem você falou, hoje a gente tem tudo aqui revelado, né? Para a gente hoje faz sentido. E aí eu pergunto, será que realmente faz sentido? Porque lá para os discípulos era muito mais fácil crer, porque eles estavam vendo. Nós não. Por isso que esse é um convite a gente entrar nessa jornada e seguir de fato o mestre, sabe? Seguir e tentar ver Jesus. Porque nós temos hoje a parte teórica, Ti. Hoje nós estamos vendo aqui tudo escrito. E aí o próprio Jesus disse para Tomé, bem-aventurado és tu, Tomé, porque tá vendo e tá crendo. Não, ele fala assim, se você acha que tá bom porque você tá vendo e crendo, bem-aventurados são aqueles que não veem e crê. Tá vendo? Para nós é mais complexo e é mais difícil. Porque para eles, eu fico imaginando os discípulos. Imagina o turbilhão dos caras lá, tipo, é um momento intenso. Os caras estão lá e de repente Jesus fala uma coisa que eles falam, nossa, olha o que Jesus acabou de falar. Aí de repente ele vê já os fariseus já pegando pedra para atacar nele, os caras, nossa, agora lascou tudo. E aquele movimento aí de repente Jesus sai com eles. Aí eles estão lá, ô mestre, o que que aconteceu? Aí ele fala, calma, vocês vão ver mais coisas, calma. Aí de repente eles passam por um cego de nascença. Ô mestre, aquele cara ali, quem pecou ele ou, ou os pais dele? E aí, de repente, isso, aqueles que não viram, né? A Stephanie escreveu aí. E aí, de repente, mano, e eles estão lá naquele turbilhão, e deve ser uma emoção da hora, né? Para quem gosta de emoção e viver num perigo, deve ser um negócio interessante. E para nós aqui, que a gente vive na nossa vida, entre aspas, monótona. A gente tem a nossa rotina, a gente tem a nossa casa, a gente tem. Jesus gosta de esportes radicais. A Stephanie escreveu aí. A gente que tem a nossa rotina, a nossa vida monótona. Eu, por exemplo, acordo todos os dias, vou para o mesmo lugar, fico 10 horas no mesmo lugar. É, isso aí, Stephanie. Volto para casa, vou para a igreja, volto da igreja. Você entende que para nós às vezes é até mais difícil? Eu E aí eu fico pensando, imaginando isso que você fala e me chama a atenção a observar mais, sabe? Por isso que a gente precisa ter uma vida de busca, de fato, por Jesus, sabe? Se dedicar tempo mesmo em ler as Sagradas Escrituras. E uma coisa que eu tenho pedido a Deus, e se servir de conselho para vocês praticarem isso também, é pedir para que Deus se revele a qualquer custo para você. É pedir para que Deus se revele para vocês, inclusive no comum, sabe? É nessa nossa. Por exemplo, eu vou para o trampo o dia inteiro, mas, pô, eu vou para o trampo todos os dias, mas quem sabe acontece alguma coisa no serviço que me faz vê-lo, não é? Que renove a minha fé. Ou eu me esforçar para agradá-lo a ponto da minha vida testemunhar na vida das outras pessoas e a gente ouvir esses testemunhos, não é? Porque, mano, felizes eram os apóstolos que viram o rolê muito louco acontecer. Difícil é para nós. É por isso que ele diz que aqueles que ouvem a sua voz, ele não abre mão e ele não perde. Ele cuida da gente nesse momento. E é por isso que eu falo que a gente precisa se esforçar todos os dias para ver Jesus e ser como Jesus. E aí essa é a nossa meta, né? Seguir o mestre. Mas cadê o mestre, Tchêmio, né? Podia mudar, né? Seguir o mestre. Mas cadê o mestre? Tirar o mestre lá do, do desenho. Mas amém, gente. É isso. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Amém? Glória a Deus. Então, amém. Amém. Então, vamos orar para a gente finalizar. Eu vou pedir para TM, ora para nós. Ore por nós. Amém. Oremos.
Pai, nós te agradecemos por mais uma partilha, mais uma série que se inicia. Senhor, nós te agradecemos por todo o conhecimento que você tem derramado através do seu filho. Pai, continue dando graça, sabedoria. Prospera, Senhor, cada vez mais, ó Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos pelas partilhas que virão, por cada vida também que aqui vai entrar e aquelas que já estão, Senhor, no grupo, seguindo as redes sociais também. Pai, por tudo Amém. nós te agradecemos que nós possamos te seguir em tudo, ó Pai. Talvez nós não entendemos, ó Pai querido, o seu caminho, o seu trabalhar, mas que como boas e obedientes ovelhas, que às vezes o Pai tem que quebrar a patinha, Senhor, mas que possamos te seguir. Não importa a aflição, Senhor. Em o nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Forte abraço para vocês. E até terça que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Com Deus.